Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu ia responder umas perguntinhas, mas acabou que na real eu vou responder uma pergunta só. Talvez eu vou fazer um pouquinho mais disso, dependendo do retorno e feedback de vocês, se vocês acharem interessante. Mas eu achei essa pergunta muito legal e achei que merecia atenção. Na verdade, não foi nem uma pergunta no YouTube, foi uma pergunta que me fizeram no Instagram. Como pregava na escola, no dia a dia, de modo prático? Várias vezes eu recebo essa pergunta ou uma pergunta parecida de como pregar em ambientes do cotidiano de maneira prática. Então, o que acontece? Muitas vezes quando a gente fala pregar, a gente pensa só em alguém subir em algum lugar e começar a falar, gritar dos telhados, isso é pregar também. Mas a pregação, ela é a transmissão dessas boas novas, né? A transmissão, você transmitir essa notícia e as palavras do Senhor para alguém. E existem contextos diferentes e modos diferentes. Até o livro Vimos e Ouvimos vai abordar isso um pouquinho. Calma aí. O livro Vimos e Ouvimos vai abordar tipos de pregação e um pouquinho do como nós podemos fazer isso. Agora, algo que nós precisamos entender. Jesus, ele não nos chamou para dar o seu testemunho. Você percebe em Atos 1, ele falando com seus discípulos, ele diz, vocês serão as minhas testemunhas. E ser a testemunha é diferente do que dar o testemunho, porque dar o testemunho está no que eu digo, mas ser testemunha está em quem eu sou. Nós somos chamados para ser cartas vivas do Evangelho. Quer dizer, nós somos chamados por Jesus para sermos manifestações desse reino, em tudo que nós fazemos, com tudo que nós somos. Então, a nossa preocupação não é somente transmitir o Evangelho com palavras, mas é demonstrar o Evangelho com ações. E nós fazemos isso através de ter uma vida de obediência a Jesus Cristo, em amor e serviço às pessoas ao nosso redor e comunicando para elas a verdade. Então, existem várias estratégias diferentes e sempre o que nós precisamos ter na comunicação do Evangelho, né, além de amor e obediência ao Senhor, nós precisamos ter sagacidade, porque existe um jeito estratégico de se fazer isso. Jesus lamentava no seu dia já que os filhos das trevas eram mais sagazes do que os filhos da luz. Os filhos da luz precisam ser astutos que nem a serpente. Somos chamados para ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Por isso que essa é a arte desse canal. Foi Jesus que falou isso em Mateus 10, no versículo 16. Você já viu uma serpente? Não é bonitinho. Eu vi uma serpente preparando um bote, é frio, é calculado e é assustador. Mas é extremamente astuto e é assim que nós devemos ser. Então, a gente tem que usar bom senso e estratégia. E não devia ser uma surpresa isso. Mas, por exemplo, às vezes você vai precisar ter esse bom senso e essa sagacidade de olhar para alguém, né, um amigo que você acabou de conhecer na escola, faculdade, trabalho e pensar, quer saber? Agora não é a melhor hora de falar sobre Jesus. Talvez eu precise esperar uns meses e solidificar minha amizade antes de tocar nesse assunto. Talvez eu precise conhecer melhor essa pessoa para entender como ela pensa. Ah, Israel, mas isso é uma manipulação. Tendo um negócio. Se você não tivesse no frio calculista, o mundo das trevas vai ser. Não precisa ser frio, né? Pode ser cheio do fogo, mas calculista. Não é porque é simples que não precisa ser astuto. Então, a simplicidade é a gente comunicar a verdade como ela é, em amor. Mas a sagacidade é saber o momento de se fazer isso. Então, Jesus, ele conta pra gente a parábola de um cara que está para perder o emprego, porque ele não é um bom trabalhador. Então, ele mente e rouba do seu senhor. E Jesus bate palma pro cara porque ele foi sagaz. Os discípulos ficam extremamente confusos e com razão, né? Porque Jesus ensinou a não mentir, ensinou a não roubar. Então, por que ele está aplaudindo a sagacidade desse homem ao fazer isso? Então, ele explica o significado da parábola para seus discípulos. Ele diz, olha, esse cara, ele tinha um trabalho que estava com hora marcada para acabar. Ele ia perder esse emprego. Era algo temporário, mas ele utiliza desse recurso temporário para fazer amizades permanentes. Quer dizer, o cara está para perder o emprego, ele chama lá o cara que deve 100 para o Senhor e diz, agora só 50. Puf, né? Ele roubou o dinheiro do Senhor. Mas Jesus explica, ele fala, vocês do mesmo modo estão nesse mundo que tem hora marcada, né? Então a sua vida aqui é finita. Então utilizem dos recursos desse mundo terreno para fazer amigos e esses te receberão em suas moradas eternas. O que Jesus está falando? Faça amigos através dos recursos do mundo terreno. Através, né, de ir para a escola, de ir para o trabalho, através de tudo esse mundo terreno, faça amigos.
E um dia esses te receberão em suas moradas eternas. Então faça amigos na terra e eles vão te receber nas suas casas no céu. Então, o que aconteceu nessa amizade aqui? O evangelho foi transmitido. E muitas vezes nós não entendemos como cultivar relacionamentos, amizades e ser uma pessoa gentil, amorosa e legal dentro da sala de aula é um grande jeito de comunicar e pregar o evangelho. Sabe, podemos gritar dos telhados. O livro Vimos e Ouvimos, eu vou até ler um pedaço aqui com você, diz algo interessante sobre isso no capítulo 8, que fala sobre o caminho adiante na continuidade do Evangelho. No livro aqui nós listamos a pregação através do exemplo de ser a testemunha, olhando para Atos 1:8, a amar todos porque devemos a todos o amor, como diz em Romanos 13:8. O livro fala também de gritar dos telhados, que é a pregação em ambientes públicos. Fala de escrever nas placas, que é a pregação sutil também, e às vezes ali só um story no seu celular e compartilhar algo que Deus falou com você, um devocional. Também falamos dessa estratégia de fazer amigos e de, nesses relacionamentos, comunicar o evangelho. E falamos de pregar a palavra de maneira mais prática, né, e enfática. Mas, sabe, eu já participei de diversos momentos de evangelismo, missões que foram concentradas nisso, mas de longe, o jeito que eu mais ganhei pessoas para Jesus até hoje foi através das amizades. Andando de skate, fiz amigos que andavam de skate. Jogando videogame, fiz amigos que jogavam videogame. Estudando, fiz amigos que estudavam comigo. E nesses ambientes, nessas amizades, eu transmiti a Cristo Jesus. Eu acho que com amor, paciência e sagacidade, a gente é muito capaz de utilizar qualquer ambiente que faz parte da nossa vida no dia a dia para a transmissão do Evangelho. Na minha escola, eu fiz um pouquinho de tudo. Fiz amizades e preguei no 1 a 1. Eu dava o testemunho dentro da sala de aula de ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Pela graça de Deus, eu tenho um bom testemunho. Mas eu também consegui planejar um bote. Eu fiz um curso de História Ampla enquanto eu estava no colegial nos Estados Unidos. Apresentei o certificado para minha coordenação. Eles ficaram orgulhosos porque era de fora do país, eu tinha feito um curso extracurricular e eu tinha um certificado para mostrar, e eu pedi para compartilhar com a minha sala sobre História Ampla, porque abrangia todos os assuntos que a gente estava estudando em física, química, biologia e, né, mais tarde história, geografia, até mesmo sociologia e antropologia. Então, eu pedi para dar uma palestra de História Ampla. Eles me deram 2 aulas de 50 minutos. E eu realmente falei sobre todos aqueles assuntos que abrangiam o que a gente estava estudando. Mas, eu inseri uma grande porção de Deus e Jesus por trás de todos os assuntos que a gente estava falando. Então, falando sobre a criação, eu fui mostrando as grandes conexões bíblicas com descobertas científicas e coisas que faziam sentido até tipo na ordem da criação, mostrando a verdade bíblica sobre a criação de um jeito que eles não tinham visto ainda. Mais tarde, quando chegamos na história e desenvolvimentos da civilização, eu falei um pouquinho sobre como a Bíblia moldou o nosso mundo. E quando chegamos na parte de filosofia, que estávamos estudando éticas e morais, eu falei como Jesus é o maior quebra-cabeça nesse sentido. Então, dentro daquele assunto, eu inseri várias pregações. E no final veio gente chorando falar comigo. Falar, cara, obrigado. Eu sei que você falou sobre assuntos que a gente estava estudando. Mas eu nunca tinha visto Deus desse jeito. Eu acredito que talvez tenham pessoas que estão caminhando mais próximas de Deus e caminhando com o próprio. Por causa daquela pregação disfarçada de aula de História Ampla. Então, o que você fizer, faça o seu melhor, né? Pregue, grite dos telhados, faça amigos, dê o exemplo, mas pelo amor de Deus, pregue a palavra às pessoas que estão ao seu redor. O mundo precisa de boas novas e nós precisamos compartilhá-las. Quase fechou, tão bom esse vídeo. Valeu, gente, até a próxima.